Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética do trono de Deus para nossas vidas. A paz de Cristo para você também, que não tem uma religião ou que é de outra religião. Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Vamos meditar em algumas lições ainda no texto de Isaías capítulo 6. Vou dar um tema para essas lições que nós vamos tratar aqui sobre a vida do profeta Isaías. Fogo sapeca, mas brasa assa. Vamos à primeira lição? Mesmo triste, continue a buscar o triunfo. Preste atenção que o profeta Isaías estava triste e de luto pela partida do rei Uzias. Não somente ele, como toda a nação também estava triste e de luto pela partida do rei Uzias. Mas mesmo o profeta Isaías estando triste e de luto pela partida do rei Uzias, ele reúne forças para ir ao templo buscar uma resposta e uma direção de Deus para a sua vida. E isso porque o profeta Isaías, ele sabia que não poderia continuar a sua caminhada com a tristeza reinando e perpetuando na sua vida. Sabe por quê? Porque nós somos chamados para ter uma vida de felicidade, de alegria e satisfação, com momentos ou fases de dor, angústia e tristeza, e não ter uma vida de dor, angústia e tristeza com momentos ou fases de felicidade, alegria e satisfação e realizações. O profeta Isaías, ele tinha noção disso. Ele sabia que a tristeza não podia continuar reinando na sua vida, perpetuando, e que isso iria atrapalhar a sua caminhada aqui na terra. O profeta Isaías, ele sabia que ele precisava continuar a sua caminhada, mas com uma motivação interior diferente. Agora, quem você perdeu em meio à caminhada que está fazendo com que a tristeza reine e perpetue na sua vida? Às vezes, a caminhada fica difícil e espinhosa aqui na terra, porque nós perdemos pessoas que nós amamos, perdemos posses, perdemos bens, mas não é porque algo se foi que eu vou continuar a minha caminhada com uma tristeza que está se perpetuando no meu coração. Eu preciso continuar a caminhada triunfando. Dá para você compreender isso aí? É por isso que está escrito em 1 Coríntios 2,14. E graças a Deus que nos faz sempre triunfar em Cristo. Então nós precisamos triunfar, mas com alegria no coração, com o prazer de viver, independente das lutas, das decepções que nós passamos aqui. Nós não podemos continuar a nossa caminhada com tristeza no nosso coração, ou até mesmo parar e desistir, só porque as coisas não aconteceram do modo como nós achávamos que fosse acontecer. Se nós somos em 1 Reis 17, o profeta Elias também não imaginava que as coisas iriam acontecer na sua vida e no seu ministério da forma como aconteceram. Tanto é que quando ele começa a viver uma situação de adversidade, algo que ele não esperava que fosse acontecer, ele se dirige para o deserto. E ele vai para debaixo de um pé de zimbro. E ele diz: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Perceba que o profeta Elias não queria continuar a sua caminhada, porque a tristeza começou a perpetuar na sua vida, invadiu o seu coração. Perceba que ele quer até morrer de tanta tristeza que ele está sentindo. Porém, o profeta Isaías, mesmo estando de luto, triste, abatido, decepcionado, ele compreende que mesmo ainda tendo perdido
aquele a quem ele amava. Ele precisava continuar a sua caminhada, não com a tristeza reinando na sua vida e no seu coração, mas ele tinha noção de que ele precisava continuar a sua caminhada triunfando, com uma motivação interior diferente, como eu já falei, renovado, avivado, com alegria, com paz. Ele tinha essa noção. Continue, porque Deus vai fazer você degolar. É por isso que está escrito em 2 Coríntios 4,16. Apesar que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Você vai degolar. Continue caminhando, triunfando, não com tristeza no seu coração. Que é um exemplo disso. O texto fala que os serafins, na visão que Isaías teve, eles possuíam 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, sinal de reverência a Deus. E com 2 eles voavam. Preste atenção que os serafins tinham 6 asas. Então, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés, 4 asas. E com 2 eles voavam. Prestou atenção que os serafins, com aquilo que eles tinham de melhor, eles adoravam e reverenciavam a Deus? E com aquilo que sobejou para eles, ou seja, só 2 asas eles voavam? Eu não entendi, você vai compreender. Quando nós reverenciamos a Deus, quando nós adoramos a Deus com aquilo que nós temos de melhor, Deus nos faz voar alto. Com 4 asas, os serafins reverenciaram a Deus. E com 2 somente que lhes sobejaram, eles voaram. Louve a Deus, engrandeça a Deus, busque a Deus, reverencie a Deus com o que você tem de melhor. Ele vai fazer você voar alto. Esta é a primeira lição. Segunda lição. Quando o meu coração está trancado, porque ainda não foi entregue a Deus. A Bíblia nos relata em Provérbios 23, 26. Dai-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Entenda uma coisa, há muitos cristãos dentro da igreja que pensam que os seus corações são do Senhor. Porém, os seus corações, na verdade, ainda não são do Senhor. Eles foram furtados por líderes e por falsos líderes. Eu não estou entendendo, você vai entender. Eu digo isso porque é possível que um líder verdadeiro venha ocupar ou furtar o coração de muitos discípulos sem a intenção. E tem como líderes falsos ocupar e furtar o coração dos seus discípulos com a intenção. Eu vou te dar um exemplo disso daqui. Lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 3 ao 6, leia bem, está relatado que quando a nação de Israel ia até o palácio do rei Davi para que esse julgasse as suas causas, Absalão, o filho do rei Davi, os cercava no caminho e dizia: eu é que julgo agora as causas, porque ele queria usurpar o trono do rei. E assim então o texto relata que Absalão furtou o coração das pessoas, furtou o coração da nação, ou seja, fez com que eles se inspirassem nele, fez com que eles o admirassem e deixassem de lado o rei Davi. Então entenda uma coisa, sendo assim um traidor e corrupto líder, conseguiu então furtar o coração dos homens de Israel. Perceba uma coisa também, o rei Uzias foi um divisor de águas na vida do profeta Isaías, porque só depois da partida do rei Uzias que o profeta Isaías passou a ver o que ele não via. O profeta Isaías, ele amava o rei Uzias, ele o admirava, ele se espelhava nele, mas não permitiu que o rei Uzias furtasse o seu coração. E como podemos saber que o profeta Isaías não permitiu que o rei Uzias furtasse o seu coração? É só você prestar atenção no comportamento dele, eu já falei disso na lição passada.
O profeta Isaías, mesmo estando de luto, triste, abatido, mesmo estando decepcionado, ele vai ao templo para obter uma resposta de Deus e ser direcionado por ele. Enquanto a nação de Israel, enquanto ainda estava triste e de luto, não vai ao templo para tentar obter uma resposta de Deus e um direcionamento. E isso nos leva a compreender que os corações da nação de Israel tinham sido de alguma forma furtados pelo rei Uzias. Me explique direito, pregador. Eu vou te explicar. Preste bem atenção. Eles achavam que com a morte do rei Uzias, com a sua partida, eles não teriam mais prosperidade financeira. Viveriam à mercê de seus inimigos, perderiam as suas identidades, porque eles estavam firmados no homem. O rei Uzias havia furtado os corações da nação de Israel. Enquanto, ao contrário disso, o profeta Isaías reflete interiormente, medita e conversa consigo mesmo, dizendo: espera aí, eu admirava muito o rei Uzias, eu amava muito o rei Uzias, porém ele não é a fonte, não é ele que faz milagre, não é ele que realiza promessa, não é ele que vira cativeiro, não é ele que dá vitória. Espera aí, eu ainda tenho Deus, eu ainda tenho a fonte. Deu para você compreender aí? E por isso, ou seja, por o profeta Isaías não ter tido o seu coração furtado pelo rei Uzias, ou seja, por ele não estar firmado no homem, por ele ter Deus como a fonte, e não o rei Uzias, e não o homem, ele vai ao templo, porque ele quer ter uma revelação de Deus, ele quer ouvir Deus, porque ele sabe que Deus é a fonte, que Deus é que dá a saída, que Deus é que realiza o milagre, que Deus é que efetua tudo, enquanto a nação de Israel, que de alguma forma estava firmada no homem, o coração da nação de Israel tinha sido furtado pelo rei Uzias. Eles estavam inseguros, eles não vão ao templo, eles não querem ouvir Deus, porque Deus não era a fonte deles, porque Deus não era aquele que eles confiavam que podia fazer um milagre na vida deles e continuar fazendo com que eles triunfassem. Essa é a grande diferença. O profeta Isaías tinha Deus como a sua fonte, por isso ele vai ao templo, ele quer ouvir Deus, ele quer uma direção de Deus, ele quer que Deus dê a ele um novo horizonte. Deus era a fonte do profeta Isaías. Nós precisamos ser como os bereanos, ariscos, cautelosos, vigilantes. Quem são os bereanos? Você vai lá em Atos 17, 11, na parte B, está escrito assim, ó: porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Os bereanos ouviam os líderes, eles iam embora, eles pegavam os pergaminhos, os papiros, e meditavam ali para saber se aquilo que os líderes pregaram tinha tese bíblica. Você não quer ter o coração furtado por líderes? Você quer que o seu coração seja do Senhor? Examine as Escrituras para os avaliar. Terceira lição: lábios que proferem bênçãos criam um ambiente sem crise. Preste atenção que os serafins usam os seus lábios no texto para glorificar a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins glorificam a Deus com tanta intensidade e reverência que os umbrais da porta, eles se mexem e as portas ficam entreabertas. Ou seja, os céus se movimentam com a adoração dos serafins e a terra é estremecida. Agora, o mais interessante: o profeta Isaías vê a movimentação no céu e a terra estremecendo. Fica maravilhado, mas ao mesmo tempo fica constrangido, pois ele tem lábios impuros e ele se sente indigno de adorar a Deus
como os serafins estão adorando, ver o céu em movimento, a terra tremendo e as portas se abrindo. Isso é muito interessante. Perceba que tudo ali estava em movimento. Deus estava falando. Os serafins estavam voando. As portas estavam estremecendo. Havia um mover naquele lugar. Você quer que as portas se abram para você aqui na terra? Então, mude o linguajar dos seus lábios. Tem crente que ele quer vitória. Tem crente que quer a virada do cativeiro, tem crente que quer a promessa, tem crente que quer o avivamento, tem crente que quer a mudança, mas ele não muda o linguajar dos seus lábios. Continua bocudo, falando palavrão, é depravado, só fala em derrota, é pessimista, só fala que tem maldição na sua vida, só fala que as coisas não vão dar certo, só fala que não está nada fluindo, só fala que ele nasceu para patinar nessa terra. Só fala que Deus não ama e quer vitória. Quer que as portas se abram? Muda o linguajar dos seus lábios. Agora vamos entender aqui algo muito interessante. A atmosfera que você cria determina a qualidade do seu dia. Entenda algo muito interessante. Nesse texto, os serafins tinham lábios puros que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais se mexeram das portas, e as portas, como eu já disse, ficaram entreabertas. Mas em Atos 16, Paulo e Silas também louvam a Deus, e todas as portas da prisão se abrem. Nós precisamos aprender algo muito interessante aqui. A adoração dos homens tem um peso maior do que a adoração dos anjos. Como assim? Eu não estou entendendo. Por que a adoração dos homens tem um peso maior para Deus do que a adoração dos anjos? Eu vou te explicar. Porque aqui na terra, o homem que foi criado por Deus, ele trabalha, ele paga contas, ele corre de um lado para o outro, ele passa provação, como que eu vou dizer, ele sofre com traições, decepções, frustrações. Está dando para você compreender aí? Ele sofre com doenças que são acometidas, porém ele arruma um tempo ainda assim para adorar a Deus. Os anjos não. Os anjos, como está escrito em Apocalipse 4:8, de eternidade a eternidade, eles ficam lá no céu olhando para Deus dia e noite. Leia Apocalipse 4:8, dia e noite, dizendo: Santo, 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 Santo. Entendeu? Agora nós, os homens, não. Fomos criados por Deus. Passamos por todo tipo de adversidade, vales e desertos. É uma correria muito grande, mas nós temos o nosso momento de o reverenciar. Nós temos o nosso quarto de oração. Nós temos o culto. Em qualquer lugar da terra nós estamos dizendo Santo, Santo, Santo. Nós arrumamos tempo para o adorar. Então a nossa adoração tem um peso maior. Quando os serafins louvaram a Deus, bendizeram a Deus, reverenciaram a Deus, os umbrais das portas se mexeram e as portas ficaram entreabertas. Mas quando Paulo e Silas louvaram, bendizeram, reverenciaram a Deus, as portas foram abertas, escancaradas. Então, se você quer que as portas se abram para você, mude o linguajar dos seus lábios, reverencie a Deus e as portas vão se abrir para você. Em nome de Jesus. Última lição, a quarta. Deus não está esperando uma nova geração para usar. Deus está esperando que essa geração tenha um novo nascimento. Preste atenção que 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías tem uma visão no templo que o transforma interiormente. E logo após ele ter sido transformado, ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele imediatamente responde: eis-me aqui, envie-me a mim. Prestou atenção que o profeta Isaías imediatamente diz: eis-me aqui, envie a mim? Prestou atenção como o profeta Isaías, depois de ouvir a voz, não hesitou em atender o chamado? Sabe por quê?
ele não tinha em mente, preste muita atenção, que Deus queria levantar uma outra geração, e sim aquela geração a qual ele fazia parte. Deu para você entender? É isso que ele tinha em mente. Deus não queria levantar uma outra geração, e sim aquela geração a qual ele fazia parte. E eu entendo algo muito interessante aqui, da mesma forma como Deus, ele pôde contar com o profeta Isaías, que fazia parte daquela geração, e que deu lugar para ele, que disse, eis-me aqui. Depois também de 700 anos antes de Cristo, ou seja, agora, depois de 2.500 anos atrás, vamos colocar com 700 anos, né? Vai dar o quê? 2.500 anos atrás. Com mais 700, 3.200 anos atrás. Da mesma forma, Deus quer contar com esta geração e com nós, que fazemos parte desta geração. Não coloque, então, Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Será que Deus ele seria tão pequeno e limitado a ponto de se tornar refém de uma geração que ainda há de vir? Será mesmo que Deus ele está esperando e dependendo de uma geração de crianças que ainda vai crescer, se tornar adolescente, depois se tornar adulto, para aí sim ele dizer, agora eu posso usar os meus aqui na terra? É óbvio que não. Deus não é refém de uma geração que há de vir. Deus conta com essa geração a qual nós fazemos parte. Deus não precisa de uma nova geração. Deus precisa que essa geração tenha um novo nascimento. É isso que ele precisa, de pessoas que digam, preparadas para ele, eis-me aqui. É isso que Deus conta. É isso que Deus precisa, de uma nova geração. Agora preste atenção, já vamos terminar. Preste atenção que o texto fala que os serafins tiraram brasa do altar e não fogo do altar. Ah, não entendi, pregador, você vai entender agora. A brasa aponta para a obra interior que Deus queria fazer no interior do profeta Isaías. Entenda uma coisa, se você colocar uma carne para assar na churrasqueira da sua casa, você entendeu? Ela só vai ficar bem assada se tiver um braseiro, ou seja, se tiver brasas. E se o churrasqueiro for um bom churrasqueiro, não deixar o fogo ficar alto, porque o fogo ficando alto sapeca a carne. Agora, se tiver um braseiro, ou seja, brasas, interiormente a carne é assada. Era esta a obra que Deus estava fazendo na vida do profeta Elias. Era uma obra interior e não exterior, não era o estereótipo, era o interior. Era isso que Deus estava realizando na vida do profeta Isaías, quando manda os serafins pegarem brasas do altar. Tem muito crente vivendo de aparência dentro da igreja. Quem for coroa como eu vai me lembrar. Lembra de um filme chamado As Sete Caras do Dr. Lau? Tá cheio de crentes, 7 caras de Dr. Lau dentro das igrejas. São crentes que têm várias caras, várias faces, não mudam, não transformam-se, não têm um caráter ajustado, vivem com um caráter deformado. Tá cheio de crentes, 7 caras de Dr. Lau dentro das igrejas. 2 Timóteo 3,5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia, dos tais aparta-te. A obra que Deus tinha para fazer no profeta Isaías era uma obra interior. Fogo sapeca, mas brasa, ela assa por dentro, ela assa no interior. Deus sempre restaurou os seus servos com brasa. 1 Reis 19, já falei do profeta Elias, ele estava triste, decepcionado, queria morrer. Deus envia um anjo com pão assado nas brasas. Em João 21, Pedro está também triste, abatido, precisando voltar para o posto. Deus o encontra na beira da praia, com peixe assado na brasa. Brasa assa por dentro, fogo sapeca. Tá cheio de crente sapecado dentro da igreja. Tá cheio de crente
altivo de espírito, vaidoso, prepotente, arrogante, com o nariz empinado, crente sapecado. Mas nós temos que ser crente assado na brasa. Então entenda uma coisa, que tanto fogo que é esse que eles recebem na igreja? Eu não sou contra o poder de Deus, não. Eu acredito no poder de Deus, mas os crentes falam tanto. Olha, irmão, você não veio no culto ontem, você perdeu, o fogo desceu. Tinha um irmão de fogo, irmão. Tinha um irmão sapato de fogo. Mas esse fogo não transforma. Que fogo que é esse? Será que é o fogo estranho de Levítico, capítulo 10, que matou Bildade e Nadab, que foram oferecer ao Senhor fogo estranho e foram fulminados pelo Senhor? Será que esse fogo, ele não transforma, ele sapeca? A brasa transforma o interior. Para terminar, em Êxodo 3, Moisés vê Deus na sarça. O fogo não se apagava. Maravilha, uma visão sobrenatural. Eu também não quero desfazer do chamado de Moisés, o maior profeta que houve. Estou falando das suas deficiências, como nós temos deficiências. Nós temos que aprender uns com os outros. Aí o que aconteceu? Ele vê o fogo na sarça que não se apagava. Impressionante. Êxodo 4, Deus começa a comissionar ele. Ele fala, não posso ir não vão acreditar que o Senhor me enviou. Eles não vão acreditar que o Senhor apareceu para mim. Aí, Êxodo 4, 10, ele fala, não, eu não posso ir, eu sou de boca pesada, língua pesada, sempre falando das debilidades, do medo, da insegurança. O fogo transformou? Moisés, não, porque o que transforma é brasa. Fogo sapeca, mas brasa, ela faz uma obra por dentro. Tem brasa na sua vida? Tem brasa no seu ministério? Que esta mensagem, ela venha ficar em nossos corações. Deus abençoe a todos.